Olá, amigos! Mais uma vez, com muita alegria, damos as boas-vindas a todos vocês para esse curso de autoconhecimento, para que nós possamos dar continuidade. Talvez uma ou outra pessoa esteja ainda ingressando. Seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo Castro e nós estamos já na lição número 3 da primeira Câmara, essa primeira etapa que chamamos Câmara Básica e que se chama o Despertar da Consciência. A maioria já nos conhece e já está bem localizada no processo que nós estamos desenvolvendo aqui nos nossos estudos. E já chegamos à lição número 3 e estamos estudando a área da psicologia. Essas aulas anteriores estão gravadas e se por alguma razão você perdeu uma das outras aulas, é importante que assista para poder acompanhar o segmento, a didática, a continuidade conceitual e doutrinal que nós vamos tendo no desenvolver do curso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e é para nós uma alegria acompanhá-los aqui nesse curso e nesses estudos tão importantes, tão inspiradores que fazem parte da cultura gnóstica. Esse instituto gnóstico está estabelecido no mundo inteiro, então são pessoas de diferentes países que podem estar assistindo esse curso, então damos as boas-vindas. E nós estamos no Brasil, por isso vemos ali Gnoses Brasil, mas sabemos que a instituição gnóstica está estabelecida em muitos países e tem o seu nome um pouco adaptado à realidade de cada país. Então vamos dando continuidade aqui ao nosso curso, sendo a lição 3. Primeiramente, vamos fazer aqui vamos dar uma olhada no nosso conteúdo. Primeiramente, nós vamos fazer uma recapitulação da psicologia gnóstica, da personalidade, da essência e do ego. Esses conceitos importantes que vão nos acompanhar durante o curso. Nós vamos muitas vezes remeter a esses conceitos, nós vamos trazer de volta essas definições para poder entender a construção em si do que é o conhecimento gnóstico. Logo nós vamos para consciência e subconsciência, que já é o foco em si dessa aula, e ali vamos ver nosso estado conscientivo atual, qual é a condição hoje em dia nossa, falando da consciência, como está em geral da humanidade, o porquê do sono da consciência, por que acontece isso da consciência dormir, adormecer, quais as consequências desse adormecimento, o que acontece a partir disso, e o trabalho do despertar, que nós podemos empreender cada um em si mesmo, que é despertar a sua consciência, como o nome da própria lição diz. Aí nós vamos ter a prática do observador e observado, como já foi ensinada e praticada na lição anterior, e mais uma prática que é a chave sol, que se refere ao sujeito, ao objeto e ao lugar. Então esse é o nosso conteúdo e vamos já dando início aqui ao nosso estudo. Primeiramente, fazendo a recapitulação desses elementos da psicologia gnóstica, nós temos personalidade, essência e ego. Provavelmente você que assistiu à aula anterior se recorda e também que leu os materiais, também encontrou ali explicações e exemplos, etc., sobre o que é personalidade, essência e ego. Mas falando então dos conceitos, do básico. Personalidade é um conjunto de hábitos, costumes, valores sociais. É tudo aquilo que foi emprestado e aprendido no período de 0 a 7 anos e, claro, vem se robustecendo dali em diante, vem se alimentando, né? Ela se forma, a base dela se forma ali, mas ela depois continua se alimentando. Então, hábitos, costumes, coisas que têm a ver com o aprendido, tudo aquilo que é da nossa sociedade, né? A pessoa que nasceu lá no Japão tem hábitos diferentes, costumes diferentes, valores sociais diferentes. Pessoa que nasceu lá na Escócia, pessoa que nasceu lá na tribo indígena, ou cresceu, né, durante os primeiros 7 anos de vida, vão ter algumas diferenças, talvez algumas outras semelhanças conosco, mas é importante analisar isso. A personalidade concentra tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi assimilado. Ainda não é a nossa identidade real, não é o que nós somos, é o que nós aprendemos, é o que nós absorvemos, assimilamos
nesse sistema de vida que a gente faz parte. Aí vem a essência. A essência são as qualidades, valores da nossa alma. Aí tem a honestidade, tem a sinceridade, tem o amor, tem a compaixão, tem a justiça, felicidade pelo bem alheio. Existe uma série grande de valores, virtudes divinas que nós temos por uma herança divina, como diz ali, e que nós já nascemos com ela. Ela é uma parte da nossa alma, uma fração da nossa alma que está aqui conosco. A nossa alma está em uma região superior que a gente ainda vai precisar conquistar. Mas a essência está aqui. Isso nós vamos estudar mais adiante, não se preocupe agora. Mas é aquela parte superior do ser humano, aquela que inspira, que ajuda, que ama, que perdoa, que ensina de coração, é aquela amizade verdadeira, toda a parte mais bonita e mais lúcida do ser humano vem da sua essência. Logo temos o extremo oposto, o contrário da essência é o ego. Ali temos defeitos psicológicos. E é a ira, é o orgulho, é a inveja, a preguiça, ciúmes, complexo de superioridade, crueldade, arrogância, né? Uma quantidade também muito grande de elementos que são exatamente contrários, opostos à essência. E foram agregados, foram formados em algum momento. Não é parte do nosso espírito, da nossa alma. Se formou em algum momento que a gente decaiu no nosso processo, no nosso estado de consciência. A humanidade decaiu, a humanidade descendeu em nível. Estávamos em um nível paradisíaco em uma época e fomos formando defeitos psicológicos. E então, nessa etapa, nessa vida, nós já nascemos com ele. Mas ele, de gerações anteriores, milhares de anos, podemos dizer que a humanidade formou o ego. E desde então, todo mundo que vem nascendo com o ego. Mas aí a gente viu, né, que ele não se expressa logo no comecinho. À medida que a personalidade vai se formando, é que o ego vai se manifestando. No começo, nos primeiros 2 anos, ali 3, 4 anos, é muito pouco do ego que se expressa. A maioria que a gente vê nas crianças é o quê? É a beleza, é a essência. Né? A gente vê a sinceridade, a gente vê aquela pureza que são da essência. Então aqui recapitulamos, né, nesses primeiros minutos, os conceitos essenciais da psicologia gnóstica. Aí nós vamos para as relações, que é um ponto fundamental, que a personalidade é um veículo de expressão do ego, ou um veículo de expressão da essência. Quer dizer, os nossos hábitos vão expressar algum sentimento superior ou algum sentimento inferior, que vem da essência ou que vem do ego. Tá? Costumes, os valores, certos valores sociais vão nos remeter à essência, outros valores vão nos remeter ao ego. Então isso nós demos alguns exemplos na aula passada e agora nós vamos colocar mais alguns para poder ampliar, complementar e ajudar nessa visualização, para que você consiga visualizar a personalidade e aquilo que ela está expressando, cada aspecto da personalidade e o que ela expressa, se é a essência ou se é o ego. Então vejamos. Por exemplo, o hábito de mentir. Isso é um hábito, é um costume. Tem gente que faz isso e nem percebe que faz. É automático já. Talvez ele cresceu no meio de pessoas que faziam, ou talvez ele buscou uma forma de fazer isso e continuou com isso para sempre. Então, esse hábito de mentir vai favorecer a expressão do que internamente? Uma desonestidade, ou alguma injustiça, né? Alguma falta de sinceridade, algum defeito. Se ele mente, no que ele vai mentir, ele vai se conectar a algo que está lá mais no fundo. O hábito está mais na superfície, como a gente falou, mas ele vai se conectar com algo que está mais no fundo. Então toda vez que a pessoa mente, provavelmente algum ego vai se expressar ali. Por outro lado, se ele for capaz de eliminar esse mau hábito de mentir, esses egos da desonestidade, da injustiça, já não vão ter essa facilidade. Eles vão ficar lá dentro e não vão conseguir sair.
Pelo menos não através da mentira, porque a mentira não está aí mais. E então a pessoa fala a verdade, a pessoa é sincera. E ela vai, provavelmente, expressar valores da essência dela, qualidades da essência dela. Se ela fala a verdade, ela vai expressar a sinceridade, a honestidade, um senso de justiça, certo? Então eu não escrevi ali para deixar mais curta essa primeira parte, mas acredito que vocês conseguem visualizar, né? Seria o bom hábito levando à essência. Próximo. Nós temos uma série de cobranças sociais que são hábitos. São hábitos. A gente, por exemplo, fala bom dia, fala boa tarde. Se uma pessoa, de repente, não te deu bom dia, ela sempre diz bom dia no teu trabalho. Um dia ela passou direto. Aí, não digo que seja você, digo alguém que não recebeu bom dia, pode se sentir ofendido. Ele tem essa cobrança, essa exigência social. Ó, fulano nem me olhou, nem me deu bom dia. Como que pode? O que é isso? Tá bravo? O que foi? Né? E começa essa reclamação, vai abrir as portas para um ressentimento, para um sentimento negativo em relação à pessoa. Aí que eu digo, o sentimento negativo que apareceu e que começa a argumentar depois é o ego. Mas a cobrança social de que tem que dar bom dia, como costume, é da personalidade. Tem talvez famílias ou pessoas que não têm esse costume e não tem problema. Ou a pessoa pode ter o costume de dar bom dia, mas ele não tem costume de exigir dos outros que deem bom dia, que façam isso, que façam aquilo. Na verdade, a gnose nos ensina a ser tolerante com os outros, né? A respeitar o direito alheio. Samael Weor diz a frase: o respeito ao direito alheio é a paz. Não é dele a frase, mas ele cita, coloca no seu ensinamento esse aspecto. Então, se a pessoa não deu bom dia, é o direito dela. Não convém a gente ficar pensando, ficar cheio disso e daquilo, porque isso vai levar ao ego. Então, se a gente já fala, ele está no direito dela, isso já é um bom hábito que a gente pode assimilar. Uma boa maneira de encarar as coisas, aquilo que nos surpreende, etc. Imagine outra cobrança social que acontece. Não ligaram no meu aniversário. Isso vai levar, provavelmente, a algum ressentimento, a algum orgulho ferido, a algum complexo de inferioridade, né? Alguma tristeza, vai gerar alguma inimizade, algum espaço vazio entre as pessoas. E isso são cobranças sociais, né? Simplesmente um conceito de que as pessoas têm que me ligar no meu aniversário, né? O fato de não terem ligado não quer necessariamente dizer que as pessoas não gostam de mim ou não são meus amigos. As pessoas são diferentes, né? Cada um tem o seu jeito de ser e às vezes a pessoa não tem esse hábito de ligar. E então é um hábito. Nós também não vamos colocar tanto melhor e pior no hábito em si. Simplesmente mostrar como os hábitos podem levar à expressão do ego ou à expressão da essência. Se a gente não exige, por exemplo, a gente pode ficar em paz, pode ficar tranquilo e a gente pode ver o que aquela pessoa faz por nós. Agora, se a gente cobra, né, entra nessa exigência, a gente vai acabar vendo só o que a gente acha que ela não faz por nós e vai ter uma visão negativa da pessoa. Bom, vamos seguindo. São exemplos, né, pessoal? Tem muitos e muitos exemplos que nós poderíamos colocar. Alguns exemplos vão servir para umas pessoas, outros para outras pessoas. Um preconceito. O preconceito também é um hábito. Inclusive, as pessoas que convivem, crescem com outras pessoas preconceituosas, a tendência é ela ser preconceituosa também, é ela assimilar aquele preconceito. Então ela vê um preconceito racial, por exemplo. Ela vê uma pessoa de uma outra raça ou de um outro país, né, uma outra região, e ela tem um preconceito. Ela supõe que aquelas pessoas daquela raça, daquela região, daquela etnia, são inferiores, por alguma razão. Então, esse hábito de olhar dessa maneira, de pensar dessa maneira, ou até de falar, é um costume, né? É um valor social, um valor que se dá, um valor
que se dá às pessoas como algo inferior. Então isso vai gerando ódio, isso vai gerando arrogância. Agora, se a gente tira esse conceito equivocado, bom, cada pessoa é uma pessoa, né? O fato dele ser daquela região, daquela raça, isso ainda não indica quem é ele. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim como as pessoas da minha região, do meu costume, né? Em todo lugar tem gente de boas intenções, tem gente não tanto. Então, a gente conseguindo quebrar esses padrões, preconceitos, a gente vai evitando essa expressão do ego, ódio, arrogância, etc., e vai canalizando para a essência. Então, se eu elimino esse preconceito, eu consigo ter um sentimento positivo com relação às pessoas de qualquer etnia, de qualquer crença, né? De qualquer opção política, etc, etc. Veja na política como é uma coisa séria. Às vezes a pessoa só fala de um político ou do partido e já dá, como diz, dá uma raiva, né? Pois é, mas fica com raiva mesmo. Então veja, esse costume separatista na mente, assim, eles são do mal, eu sou do bem, isso aí já leva a pessoa para um ódio, para um sentimento muito negativo. E isso é um desequilíbrio interior. Isso não nos ajuda. Mesmo que a pessoa estiver cometendo algum erro, o preconceito não vai ajudar. A gente precisa de uma mente aberta para poder compreender. Bom, ainda no preconceito, uma coisa muito simples, o time de futebol. Às vezes a pessoa vê a cor da outra camiseta e já fica com raiva, e já xinga, já chama tal coisa. É bem claro, né? É um costume que ele tem, uma opção cultural que ele tem, né, de que esse time é o bom. E daí ele acaba odiando o outro sem querer. Não é que ele quer odiar, né? Mas ele não sabe os detalhes, como se disfarça o ódio ali. Então esse preconceito vai levando a esses sentimentos. Melhor seria a pessoa conseguir olhar com respeito a todos os times, equipes, etc., que o esporte fosse uma coisa saudável, né? Sabendo perder, sabendo ganhar, sem precisar ser tão extremista com isso. Então, mais um exemplo que nós temos é o julgamento com as pessoas. O julgar as pessoas, né? Avaliar e querer dizer se a pessoa está certa ou não está, e muitas vezes a gente cai na maledicência, fala mal das pessoas, ficar falando pelas costas, ficar avaliando as pessoas. Esse é um costume perigoso da personalidade que pode levar a um ódio, pode levar a um orgulho, né? Que nos faz sentir uma superioridade com relação àquelas pessoas. E muitas vezes a gente se equivoca no julgamento, né? Muitas vezes a gente não conhece a história toda, você não sabe o que está na pele da pessoa, etc. E por isso se equivoca. Aí voltamos à frase de Samael Monveor: o respeito ao direito alheio é a paz. E deixa o outro errar, deixa o outro, né, ele tem o direito dele. Então, alguns exemplos aí, se a gente elimina esse tipo de mau hábito, a gente vai ter uma expressão de respeito, de harmonia, de compreensão, de tolerância. E mesmo quando a gente for discordar, porque a essência pode discordar, né? Pode ser que a essência não concorde com uma atitude, mas é respeitoso e não precisa de ódio. Não precisa de grito, não precisa de voz alta, não precisa nos desfigurar, fazer uma cara de descontrolado. Não, ela simplesmente discorda. Pode ser uma expressão séria, mas não uma expressão de um sentimento que nos desequilibrou, certo? Então tudo isso, pessoal, vai ampliando o nosso estudo da psicologia. Agora vamos entrar, sim, no despertar da consciência. O que nós vamos iniciar estudando aqui é que a essência, como aquele princípio divino, a gente falou, aquela chispa divina, aquela parte de Deus, que são aquelas qualidades, nós acabamos de retomar isso, qualidades, virtudes, valores superiores, uma herança divina. A essência é consciência. Ela é a própria consciência.
Quer dizer que esses valores ou atributos divinos, essas qualidades, são consciência. Elas não são simplesmente um sentimento positivo. Ela é um sentimento positivo com consciência daquilo. Se nós temos a qualidade da felicidade pelo bem alheio, quer dizer que nós temos consciência do bem alheio. Consciência do outro. Consciência de que para o outro as coisas são difíceis também, que o outro luta, que o outro se esforça. Consciência de que quando ele consegue algo é uma alegria, uma felicidade para ele. Então temos consciência disso, por isso temos a virtude. Certo? Se nós temos um amor sincero por alguém, é porque temos consciência dessa pessoa. Temos um sentimento e, ao mesmo tempo, uma compreensão daquela pessoa e da nossa relação. Se nós temos compaixão, temos consciência de algum erro, de alguém que errou, e de que a pessoa se esforça e que mesmo ela tendo errado, vale a pena perdoá-la. Se nós temos a diligência, que é o contrário da preguiça, né? Aquela pessoa que é agilizada, consegue fazer as coisas, tem dinamismo. Se nós temos a diligência e não a preguiça, é porque existe uma consciência desse processo em nós, da diligência, de se mexer. Existe uma consciência de que a preguiça não vale a pena, de que a gente perderia tempo, da procrastinação, etc, etc. Então isso é um estudo interessante. Até Samael Weor fala, né, que o grande ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, é como ser consciente do próximo e ser consciente de ti mesmo. O amor, o próprio amor é consciência. Os atributos divinos são consciência. Quando se fala da Madre Teresa de Calcutá, que tinha muito amor pelos os doentes e cuidava dos leprosos e de quem necessitasse ajuda, aquilo era uma consciência da situação das pessoas. E quando a gente é indiferente, quando a gente não tem amor, não tem caridade, não tem compaixão, é porque falta consciência da situação. E aí, muitas vezes, a gente só passando por uma dificuldade extrema é que a gente consegue acordar para aquela situação. Porque daí houve pelo menos um pouco de consciência da realidade, das dificuldades, etc. Daí a gente se sensibiliza, certo? Então, todas as qualidades da essência são consciência em diferentes áreas. Em diferentes áreas, né? Porque a gente foi citando alguns exemplos, existem áreas da sabedoria, áreas das virtudes e etc., das qualidades. Então, nós quando vamos falar da essência, nós vamos falar da consciência. Nós vamos falar da consciência, estamos falando da essência. Nós vimos personalidade, essência e ego, e essa aula é praticamente sobre a essência. Mas a essência em ação, ela é consciência. A essência em movimento aqui, ela está ativa, ela é consciência. Ela é consciência de algo, ela é consciência do momento, ela é consciência do que está acontecendo, ela é consciência, ela é percepção, ela é entendimento, ela é uma tomada de conhecimento do que está acontecendo. Tomei conhecimento, percebi, entendi, ela é essa capacidade lúcida de aprendizado, de absorção do que está acontecendo. A essência é consciência. Então, visto isso, se você não entendeu, volte e escute de novo, vá fazendo anotações, porque é um processo esse estudo. Às vezes, nem todos os conceitos são assim automáticos para a gente poder assimilar. Então, a partir de agora, entendendo, né, que a essência é consciência, nós vamos fazer um estudo da consciência. Agora nós vamos falar mais o termo consciência, tá bom? Aí vamos ver a nossa realidade da consciência. Olhem esse desenho, ou essa foto. Consciência, subconsciência. Uma parte visível na superfície e uma parte escondida para baixo da superfície. Aqui nós estamos vendo as duas partes, porque a gente está tendo um olhar
de lado. Mas se a pessoa estiver para fora da água, ela só vai ver o pedacinho de cima. O pedaço de baixo ela não sabe o tamanho, ela não sabe nem que existe direito. Certo? É a subconsciência. É uma área escondida. Então, analisando isso, nós vamos chegar à realidade desse tema, ao ponto central dessa aula, desse estudo. Isso está nessa porcentagem aí. O que vocês acham da porcentagem? 3% de consciência e 97% de subconsciência. Assim é como Samael Weor ensina para nós que está a humanidade hoje em dia. Em suma, nós estamos adormecidos. A nossa consciência está dormindo. A nossa consciência não está funcionando como deveria. Nós falamos na outra aula que a essência vai se desenvolvendo naturalmente até uns 5 anos de idade e depois não se desenvolve mais. Pois é, a nossa consciência, que é a mesma essência, lá nos 5 mais ou menos parou. Depois foi muito pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de vez em quando ela aparece um tiquinho. Mas a grande maioria do tempo nós estamos no 97, na subconsciência. Nós estamos dormindo. E esse é um dos ensinamentos fortes e centrais da gnose. Já parou para pensar nisso? Já tinha ouvido falar nisso? A humanidade inteira está dormindo. Analise. Vocês já pararam para pensar que existe algo errado com a humanidade? Provavelmente já imaginaram isso, né? Alguma coisa tem que estar errada. Por quê? Você já perguntou por quê? Por quê? Sendo que o ser humano tem inteligência, tem tanta capacidade, tem tanta coisa bonita, tem tanta tecnologia, tem recursos. E por que que a gente vive num caos? Por que que o planeta está desse jeito? Por que que a sociedade está desse jeito? Por quê? Porque tem algo errado com a gente. A gente está dormindo. A gente não está funcionando normalmente. Nós não estamos numa condição normal. A condição normal seria de estar com a consciência desperta. 100% ali em cima. Consciência 100. Subconsciência 0. Que a gente seria consciente de tudo. Nossa condição é de anormalidade, com todo respeito, né? A gente não está querendo ofender ninguém, atacar ninguém. Aqui nós estamos em aula. Quando estamos em aula, nós temos esse direito, digamos, essa permissão para poder fazer uma crítica respeitosa em nome do estudo. Não é para te criticar nenhuma pessoa, né? É uma crítica em geral. Nós falamos da situação da humanidade em nome do estudo, em nome do nosso entendimento. Com todo respeito a todos. E cada um. Mas nós estamos adormecidos, essa é uma mensagem muito forte da gnose. Nós perdemos a consciência. Talvez alguns achem que nós estamos no topo, que a humanidade nessa época está no topo da evolução, que era um macaquinho lá atrás, foi melhorando, e hoje nós estamos no topo. Segundo a gnose, isso não é assim. Segundo a gnose, nós estamos num estado pior do que antes. Sabe por quê? Porque as civilizações antigas tinham mais consciência. Ah, mas não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha internet. É, mas tinha mais consciência. Consciência é melhor. Ter mais consciência é ter mais riqueza interior, mais compreensão, mais honestidade, mais amor, mais sabedoria, mais amizade, mais compartilhar as coisas. Ser mais feliz, mais autêntico, etc. Isso nós fomos perdendo. O que adianta ter tanta tecnologia? Dentro nós estamos, não vou dizer nem vazios, porque cheio de ego. Então, é um estado anormal. Agora, um pequeno exercício. Preste atenção nos seus pés agora. Tá sentindo os pés?
Aí eu te pergunto, antes de eu falar, você lembrava que tinha seus pés? Ou você estava sentindo seus pés? Não lembrava como uma frase, eu tenho pés, eu tenho pés, eu tenho pés, isso seria loucura. Mas no sentido de perceber o seu próprio corpo. Percebia ou não? O mais provável é que não, com todo respeito a todos, não sabemos a situação de cada um. Estamos falando de modo geral. De modo geral, o mais provável é que a gente não tenha consciência de si mesmo. Esse é um aspecto. Consciência de si mesmo, do corpo. Consciência da nossa própria respiração. Será que nós estamos percebendo a nossa respiração? Agora, como eu estou falando, provavelmente cada um de vocês está prestando atenção na sua respiração, está prestando atenção nos seus pés, no seu corpo inteiro. Mas sabe o que é o pior? Que daqui a pouco passou e a gente já não percebe mais a si mesmo. A gente muda de posição de uma forma automática, mecânica. Às vezes a gente fica até meio desconfortável, a gente se move de forma automática. A gente pensa, fala de forma automática, sem uma lucidez que esteja dirigindo os nossos atos. E eu sei que vai ter gente que vai discordar, vai falar, não, eu estou lúcido o tempo todo. Sabe o que é? Nós, em geral, vivemos na subconsciência. Nós vivemos um pouco para baixo da água ali. E a subconsciência é uma luzinha. É uma luzinha pouquinho. É uma luzinha limitada. Nós dizemos no gnosticismo condicionada. Ela não é um apagado total, né? Se fosse um apagado total, a gente não ia conseguir conversar, a gente não ia conseguir interagir com as pessoas. Se a consciência estivesse completamente anulada, desligada, que a gente fala, estamos adormecidos. Em geral, a gente fala, estamos adormecidos. Mas se a gente for ver na proporção da luz, a gente está com um pouquinho de luz, não é totalmente apagado. A gente está meio sonâmbulo. Assim. Nós vivemos de uma forma meio sonâmbulo, não totalmente dormindo. Porque não é a inconsciência, certo? A inconsciência seria o nada de consciência. A subconsciência é uma consciência limitada. Então é isso que nós estamos dizendo. Segundo a Gnosis, a humanidade vive com uma consciência limitada, que se chama subconsciência. E não é a consciência mesmo da essência, porque essa não está sendo usada. Entende? Por isso que a pessoa pode dizer, não, eu faço as coisas, eu estou consciente. Não, você está subconsciente. Consciente é diferente. Consciente tem uma lucidez maior. O consciente é outro nível. Quando a pessoa está consciente, ela está num estado diferente, ela está em paz, ela percebe mais as coisas, ela vê, ela escuta, ela sente cheiro, ela sente sabor. Ela está lúcida para o que os sentidos estão absorvendo. E naturalmente ela vai lembrar mais dessas coisas depois. Ela percebe mais as coisas. E não só de fora, ela percebe mais a si mesma. Ela percebe mais o que ela fala. Ela percebe mais o que ela pensa. Quem está consciente dificilmente se arrepende do que falou. Pode acontecer, mas não é tanto. Porque ela está consciente enquanto fala, ela tem uma lucidez enquanto fala. Não é uma coisa que saiu sem querer e depois... Por que foi sem querer? Porque naquela hora não estava consciente. Então nós estamos acostumados a viver sem a nossa consciência, viver na nossa subconsciência. O estado correto, como eu disse, seria estar em paz. Vamos imaginar uma fila de banco. Uma fila de qualquer coisa. Mas pode ser uma fila de banco. É uma hora lá para poder ser atendido. Aí, uma pessoa dessa está consciente. Demora. Ela vê que está demorando, etc. Mas o mundo interior dela está igual, está em paz. Ela pode até chegar à conclusão que não adianta ficar esperando, vou ter que ir embora. Mas ela internamente está em paz. A pessoa que está ali, outra pessoa, né? Está transtornada ali, passou
5 minutos para ela parece que já passou 40. Ela está num estado inferior, ela está lá para baixo nessa subconsciência aí. Ainda que as pessoas estejam no mesmo lugar, no mundo interior, ela está numa região inferior. Ela está dentro de um ego. É um ego ali, um defeito psicológico da impaciência, da intolerância, da ansiedade, da preocupação, etc. E aí começa a criticar a pessoa, já vem um mau hábito também. Né? Criticar o caixa do banco, criticar a instituição, procurar o outro da fila para poder falar mal. Aí vem outro mau hábito, fala mal. Né? E aí vem outro sentimento negativo que não precisava nem vir. E assim nós vamos vendo a diferença entre uma pessoa consciente e uma pessoa que está presa na subconsciência. Ela está presa numa situação instintiva. Veja, ela não consegue controlar, ela está desequilibrada, porque ela não está consciente. Bom, mas vamos dando continuidade, porque tem bastante coisa ainda. Aqui nós vamos ter as causas do sono da consciência. Por que acontece isso? Seria a nossa pergunta agora. Tá, nós estamos adormecidos, a humanidade está adormecida. Mas como isso? Como e por quê, né? Seria a nossa pergunta. Eu já coloquei a situação, colocamos a problemática e um pouco como que isso acontece. Mas o porquê, qual é a causa? Nós vivemos absorvidos na fantasia. A gente vive num mundo de fantasia dentro da nossa psique. É dureza aceitar isso aí. A gente precisa visualizar isso aí. Quer dizer que nós deveríamos, num dado instante, estar em paz, estar lúcido, estar consciente, estar vivendo o aqui e agora. E a gente está absorvido numa realidade fantasiosa, numa realidade que não é essa. Vamos de novo. Existe uma realidade ao nosso redor, uma situação acontecendo, fora e dentro. Existe uma realidade desse instante. Mas a gente constantemente está criando fantasias. A gente está absorvido dentro do pensar isso, pensar aquilo, sentir isso, aquilo, etc, etc. Então, podemos dizer, são estados equivocados de imersão em algum fascínio. Calma aí, não siga lendo ali, peraí. Imersão em algum fascínio. Algo que fascina, prende a pessoa. Por exemplo, a distração. Distração é um tipo de fascínio. Eu estou distraído, eu estou fora da minha percepção de mim mesmo e estou num outro mundinho da distração. Isso é um estado anormal. Por mais que as pessoas achem normal, sim. Mas na gnose isso não é normal. É imerso em outro tipo de fascínio, prazeres. Por exemplo, a pessoa está muito fascinada com um esporte, um jogo, que ele quer ganhar a todo custo. Seja ele torcendo para os outros, ou seja ele mesmo jogando. Ele está imerso naquilo ali. Para ele, o mundo se reduz a ganhar ou perder. É isso. Não existe o resto. Veja como ele está imerso, ele está condicionado, ele está preso naquele mundo. Ele está fascinado com aquele mundo. Ele perdeu a noção do maior. Ele perdeu a noção da realidade, da vida dele, de quem é ele, as outras pessoas, a casa. Por isso que uma pessoa numa briga de torcida, por exemplo, de times, pode agredir o outro. Às vezes um pai de família, uma pessoa que trabalha, uma pessoa honrada e tudo, ele, no meio da briga de torcida, agrediu um menor, jogou um tijolo, etc. Por que acontece isso? Porque naquela hora, essa pessoa estava completamente fascinada, completamente absorvida, cega. Ela não via mais nada, ela só via aquilo. Ela está presa, a consciência dela está presa numa realidade de ganhar ou perder. Como se o ganhar fosse o mais importante do mundo, como se realmente fosse mudar a minha vida. E como se o perder fosse a desgraça da minha vida. Nenhum dos dois é verdade. Nenhum dos dois. E então a pessoa, pelo medo de perder ou porque aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa do seu time, ele entra naquela briga. Então veja, é um fascínio.
Não é necessário ter uma relação assim para poder desfrutar de um esporte de uma maneira saudável. Isso é subconsciência. Aí vem os vícios. Vícios estão relacionados com prazeres. Pode ser da comida, de comer demais. A pessoa está com a consciência dela presa naquele sabor. É como se para ela o mundo se reduz àquele sabor que ela vai ter de comer mais, e comer mais, e comer mais. Ela não consegue ver o todo, ela não consegue estar ciente do todo, estar em paz. Né? Aquilo controla ela. Então, ela está presa ali. Isso é um fascínio por algum prazer que repetidamente vai acabar virando um vício. Obsessões. A gente fica obcecado pelas coisas. E às vezes por coisas boas, não por coisas ruins. Né? Vamos supor, a pessoa que está planejando a festa de aniversário dela por um tempão. Planejando. Ela está fascinada, ela vive sonhando. Ela olha para o lado assim e ela só vê a festa de aniversário dela. Ela anda na rua, ela não vê as pessoas, ela vê a festa de aniversário dela. Alguém vem conversar com ela sobre algum assunto, ela está no aniversário dela. Ela fica na internet clicando e vendo o que ela vai comprar, como é que ela vai enfeitar. Ela está fascinada, ela está obcecada. Obcecada é porque ela está imersa ou submergida naquilo como se aquele fosse o mundo. Aquilo não é, o mundo é maior que aquilo. E por isso que as pessoas também se frustram muito, né? Porque cria uma expectativa muito grande em cima de alguma coisa. E se chegou na hora lá, deu alguma coisa errada, e daí a vida vai continuar igual, não vai acontecer nada. Nada. Ai, mas o que vão falar? Mas não importa o que vão falar, a vida vai continuar igual. Então vê como nós temos conceitos equivocados e que nos levam a esses estados equivocados. O que mais? Apegos. Quando a gente tem algum apego às coisas, é um apego ao carro, é um apego ao celular, é um apego à minha casa, minhas coisas, meu dinheiro. A gente fica pensando naquilo. A gente fica sonhando em cima daquilo, porque eu quero comprar não sei o quê, né? Eu quero melhorar tal coisa, eu quero isso, quero isso. Não está errado você querer melhorar alguma coisa da sua casa, comprar, melhorar seu carro, melhorar, né? Comprar coisas em geral. O problema é ter uma relação de fascinação com aquilo ali. Aí como que a gente descobre se a nossa relação com as coisas é de fascinação ou não? Aí a gente tem que se auto-observar. A gente tem que se auto-observar. O que aconteceria se você perdesse o seu celular? Você é a mesma pessoa, você não perdeu um braço nem nada. O que aconteceria? Se isso é uma coisa que parece que estão arrancando um pedaço do seu coração, provavelmente existe algum fascínio, algum apego com relação a ele. É claro que a essência, né, um estado normal, não ia ficar super feliz de ter perdido uma coisa que custou, uma coisa que tem valor. É normal ter uma certa tristeza, né? Mas a gente está falando que às vezes a pessoa faz uma tempestade em copo d'água, sente que a vida dela acabou. Isso não é normal, isso também não é verdade. Né? É um extremismo. É porque tinha um apego. Os apegos são relações muito exageradas com as coisas. É apego com o dinheiro, né? Então a pessoa está fascinada com o dinheiro. Fascinada com seus rancores e ressentimentos, porque ela continua com aquelas briguinhas que ela tem na mente, porque fulano me falou isso, porque fulano acha que ele sabe tudo, ele quer me ensinar, ele quer me jogar na cara, não me respeita. E a gente fica fascinado dentro daquela historinha. Isso é um fascínio. Já viram? A gente ficar andando na rua e falando. Você teve uma discussão com alguém, daí você sai dali e continua aquela conversa o dia inteiro. Várias vezes. Foi uma discussão de 25 segundos. E esses 25 segundos vão passar 500 vezes ao longo desse dia e a gente repetindo o que a gente acha que devia ter falado para aquela pessoa e etc. Isso é um fascínio. Não faz sentido a gente ficar tão submergido numa coisa assim. Tudo bem refletir um pouquinho, devia ter falado isso, aquilo. Pronto, segue a vida, né? Mas fica preso lá. Então isso é uma amostra de fascínio. O que mais? A gente fica preso no passado, às vezes, e fica lá no que aconteceu, no que foi, e tá dormindo. Por que tá dormindo? Porque não tá aqui agora. Não tá aqui agora. E podem acontecer coisas aqui e a gente não percebe, porque a gente tá lá
Passa alguém aqui, às vezes a gente nem viu. Quantas coisas nós não estamos vivendo da realidade do instante porque nós estamos lá no passado? Ou porque nós estamos no futuro? Porque nós estamos ainda projetando, porque eu vou comprar uma casa, porque eu construí, porque eu vou morar não sei onde, porque eu vou viajar, porque daí é isso, daí é aquilo. Planejar é normal, mas o fascínio é muito maior. O fascínio é viver na fantasia muito, e muito, e muito, e trocar a realidade pela fantasia. Veja, trocar a realidade pela fantasia. O sábio vive o instante. O sábio vive o agora. O sábio constrói para o futuro também. Claro, é uma lógica. Mas ele vive, quando ele está comendo, ele vive cada mastigação ali. Ele aproveita, ele desfruta, ele está no instante. Ele olha para as pessoas, ele sente aquele momento, aquelas pessoas. O sábio vive e desfruta da vida tal como ela é a cada instante. Ele não vive dormindo, sonhando para o futuro, para o passado, ou medo, né? Ali tem medo, no medo a gente fica também, às vezes passou um gato em cima da casa e começa, e é o ladrão, e é isso, e é não sei o quê, e sonha, imagina, cria, e não tinha nada de realidade nisso. Veja como é o subconsciente trabalhando de uma forma automática. Aí a gente entra nas justificativas, não, é que eu não queria, é que eu pensei, que é que. A gente fica cheio de, quando tem alguma decepção, alguma coisa, a gente entra nas justificativas e fica naquela conversinha de que nós não fomos culpados, nós não cometemos erros, etc. Então é uma infinidade de situações. Aqui nós buscamos alguns exemplos para ajudar vocês a visualizarem, né? Que é a imersão no fascínio. Nós nos fascinamos e não só com coisa boa. E isso essas são as causas do sono da consciência. Identificação e fascinação. Identificação porque a gente se identifica com a coisa, a gente projeta a nossa identidade naquela coisa, a gente sai daqui, a gente esquece de si mesmo, esquece da sua posição, do seu corpo, esquece da sua respiração, da sua postura. Na verdade, a gente nunca deveria esquecer do próprio corpo. Nunca. Você pode analisar qualquer coisa sem perder a percepção do aqui. Não precisa perder. É que a gente não aprendeu a fazer isso. Então a gente vai para outro lugar e perde a noção do que está acontecendo aqui. Esse é o fascínio, né? Entra no sonho, etc. E daí que consequências nós vamos ter de tudo isso? A ignorância humana obedece ao sono da consciência. Quer dizer, toda a ignorância é por causa disso. É porque a gente está dormindo. É porque a gente está dormindo. Primeiro, a consciência se tornou ego. E a pouca consciência que sobrou, que são os 3%, a gente não usa. Não usa. Então, aí vem a irritação, o ódio, os ciúmes, vem a inveja, vem a gula, a preguiça, a cobiça, a ira, e complexos de superioridade, de inferioridade. Se a gente tomar consciência de si mesmo, a gente vai perceber. Essa é a razão de todo o mal do mundo. E nós estamos trabalhando para resolver isso, só que a gente não tem como curar o mal nos outros, ou o ego dos outros a gente não consegue eliminar. A consciência dos outros a gente não consegue despertar. A gente tem que trabalhar na nossa. Mas é bom isso aqui para a gente entender. Toda a ignorância humana, você já se perguntou por que, como eu falei antes, existe tanta maldade? Qual que é o problema da humanidade? O que aconteceu? Por que as pessoas brigam tanto? Por que tem tantos conflitos? Por que não senta e dialoga? Peraí, vamos entrar num acordo que é melhor para todo mundo. Porque não tem consciência. Porque está adormecido. E adormecido é fascinado na sua visão parcial, subjetiva. A visão de um, a visão de outro. E que se conseguisse olhar de cima, veria que os dois têm a sua parcela de razão. Mas vamos ver o que realmente é construtivo, é bom para os dois. Né? Porque muitas vezes isso aí, essas atitudes de violência, de confronto, de briga, de conflito, não são racionais, né? Não são racionais. Buzinar com raiva, xingar o outro porque ele talvez freou um pouquinho mais, etc. E isso não é uma atitude que vá construir, resolver, né?
E a própria pessoa que está fazendo, ela acha que o problemático é o outro, porque o outro deu uma freadinha fora de hora. Mas ela entrou numa crueldade ou numa agressividade. Aí se manifestou o problema que ela tem do ego dela, da consciência dela. Então isso que é importante. A gente aqui na Gnose estuda o autoconhecimento. A gente se volta para nós mesmos e vamos ver o que temos dentro. E a gente vai encontrar subconsciência que tem que ir trabalhando para poder despertar a consciência. E aí nós vamos chegar num conceito que vocês já conhecem, que é o ego. A subconsciência é o depósito do ego. Todo o ego está na subconsciência. Voltando a essa lâmina, o ego nunca vai estar na superfície ali. O ego está lá para baixo, né? Todo o ego está na subconsciência. E essa imagem nos mostra algo interessante que já foi falado antes e vai ser mais explicado na próxima aula, que é cada ego engarrafa uma porção de consciência, uma porção de essência. O orgulho engarrafa a humildade. A inveja engarrafa a felicidade pelo bem alheio. A preguiça engarrafa a diligência, o dinamismo. A intolerância engarrafa a tolerância. E assim vai. E por isso, para a gente conseguir recuperar a nossa essência, a gente vai precisar eliminar o ego. Cada ego eliminado é uma porção de consciência, de essência, que a gente consegue liberar. Mas ainda vai ter as outras. Você conseguiu quebrar uma garrafinha, liberou uma. Ou liberou duas, quebrou umas duas garrafinhas. E depois tem outras. Então são áreas que aquilo vai nos dar uma consciência naquela área e uma qualidade, uma virtude naquela área. Certo? Como a gente tem colocado desde o início. Então dessa maneira, nós vamos transformando o subconsciente em consciente. Nós vamos trabalhando no despertar da nossa consciência e na morte do ego. E aí nós vamos conseguir aumentar a porcentagem dos 3% e diminuir do 97%. Você fez um trabalho, você já vai, por exemplo, 4% ali. E vai lá embaixo para 96%, porque vai diminuindo o ego. E assim, diz Samuel Weor, com 10% de consciência, já não haveria guerras. E guerra de nenhum tipo. Vocês lembram de uma outra aula que eu falei? Que as pessoas pensam às vezes que guerra é só quando os países colocam seus exércitos para se enfrentar. Mas não é só isso. Pessoas numa mesma família que discutem, estão constantemente discutindo, isso é guerra. Existem muitas guerras acontecendo no nível individual. E é tão grave quanto aquela guerra no nível global. Então, nós vamos vendo a necessidade de um trabalho interior, individual, para autodescobrir-nos. Por que tem que autodescobrir-nos? Porque essa parte de baixo aqui, como a gente falou, a gente não vê. Então a gente vai precisar de muita autoobservação para descobrir e começar a trabalhar. Começar a se transformar. Importante, como a gente tem falado desde o início, esse é um caminho que propõe a transformação. A gente vai mudar, vamos eliminar o que não serve e vamos despertar aquilo que serve. Tá? Trabalho interior individual, então, se reduz a 2 pontos essenciais. Primeiro é ativar a consciência livre. Isso, pessoal, é a gente acordar aqui agora. 3% de consciência que nós temos livre, todo mundo tem. Então, beleza. O que nós vamos fazer? Ativar aqui agora. Como que eu faço? Nós vamos buscar estar presentes no aqui e agora. Viver o instante. Conscientes do nosso corpo, da nossa respiração, conscientes do nosso ambiente, conscientes do que estamos falando, fazendo, olhando. Ativar a consciência livre é a gente estar presente de corpo e alma aqui e agora. Talvez vocês já ouviram falar no mindfulness, ou atenção plena, que hoje em dia está bastante comentado aí por diferentes autores, em algumas universidades. Tem relação com isso aqui. Porque tem relação com certos princípios que vêm do budismo, que vêm da meditação, que vêm de tradições antigas. Tem relação. Mas a gente tem a nossa própria forma de explicar, então a gente prefere não misturar. Mas tem relação. Quer dizer, uma atenção plena, esse termo está relacionado, sim.
É a gente estar consciente. Despertar aqui e agora. Exige um exercício de atenção. Porque logo alguma coisa chamou a sua atenção, você foi. Foi pro daqui a pouco, amanhã, eu vou comer, o que eu vou comer? Eu vou comprar, eu vou não sei o que, eu vou cozinhar, vou pegar isso, lá no armário tem tal coisa, tem uma lata, e tem ali a panela que eu vou pegar, e tem aquele óleo, tem não sei o que, eu vou tomar isso. Nessa hora, o que aconteceu na sua frente? Você perdeu. Você foi. Alguém poderia dizer, mas qual é o problema? Eu preciso planejar. Se você controlar isso. Se você controlar, planejar e continuar aqui, beleza. Mas se para você planejar você tem que perder o aqui e agora, daí não é normal, daí não está certo. Tá? Isso é com o tempo que a gente vai praticando e vai descobrindo. Nós temos que estar cientes de nós mesmos o tempo todo. Não é nada fácil. Pode parecer muito fácil, isso é um grande engano. É exigente, é difícil, mas nós precisamos trabalhar nisso. E a meditação vai nos ajudar muito. A vocalização dos mantras, a ativação dos chakras vai nos ajudar muito. Isso nós estudamos em outros temas. Talvez você já tenha visto alguns que foram dados há algum tempo atrás. Então, ativar a nossa consciência é um ponto essencial. O outro é liberar a consciência do ego. Né? Ativar é usar os 3%. Liberar a consciência do ego é pegar a porcentagem que está presa no ego e libertar. Quebrar a garrafinha. Eliminei podemos dizer, eliminei algum defeito como o orgulho. Eliminei o orgulho, vai libertar a humildade. E vai ser uma porcentagem dos 97% que vai se unir ao 3%. A cada eu que a gente elimina, o eu da crítica, aquele que quer criticar os outros o tempo todo, eliminei isso aí. Então, eu vou libertar uma porcentagem de consciência que é de respeito ao outro. Certo? Recapitulando aqui, ativar os 3% e aqui eliminar o ego para conseguir libertar mais consciência que estava presa dentro do ego. Se a gente só fizesse o primeiro, a gente estaria com os 3% ativo, ótimo, mas o ego estaria lá oculto. É como se a gente não deixa ele entrar, mas ele está lá oculto. Então a gente precisa fazer as duas coisas, certo? Importante que o despertar é gradual. Cada porcentagem, de pouquinho em pouquinho, ninguém vai virar um iluminado da noite para o dia. Né? Um trabalho de anos de dedicação. Também não é 2, 3 meses, sou um iluminado. Isso aí seria uma propaganda enganosa. Mas sim, gradualmente um dia a nossa ideia é chegar na revolução integral. Chegar no 100%. Né? O integral é o completo. A revolução total, um dia estar completamente despertos. Então, para isso nós vamos ler aqui um trechinho de Samael Aun Weor sobre a consciência desperta. Quem desperta a consciência já não pode dormir aqui neste plano físico, nem tampouco nos mundos internos. Quem desperta a consciência deixa de dormir. Quem desperta a consciência converte-se num investigador competente dos mundos superiores. Quem desperta a consciência é um iluminado. Quem desperta a consciência pode estudar aos pés do mestre. Quem desperta a consciência pode falar familiarmente com os deuses que iniciaram a aurora da criação. Quem desperta a consciência pode recordar suas inúmeras reencarnações. Vejam só que interessante. Claro que não pode dormir não é o dormir do corpo, né? Já não dorme da consciência. Dormir o corpo, a gente tem que dormir sim. Não interpretem literalmente. A consciência já não pode dormir. E aí nós vemos que é uma capacidade divina superior que vai crescendo e se desenvolvendo naquela pessoa, fazendo dela um sábio, alguém agradável, alguém que tem sempre alguma palavra interessante, uma visão interessante das coisas, alguém que gosta de ajudar, gosta de ensinar, gosta de aprender, alguém de mente aberta, alguém que tem virtudes, valores, para poder colaborar
com o todo, consigo mesmo, uma pessoa equilibrada, quer dizer, uma coisa maravilhosa e que tem acesso a esses seres sagrados, à história do seu espírito, quem é sua alma. Quer dizer, o 100% é algo elevadíssimo, né? Então, pessoal, finalizando, nós vamos falar da nossa prática. Vocês lembram, na aula passada a gente falou da prática observador e observado e fizemos a prática, né, no nosso outro vídeo. A gente está deixando separado o vídeo da prática, por favor, façam, assistam esse vídeo depois da aula ou, né, em algum outro momento, mas é recomendável logo depois da aula fazer aquela prática, porque isso vai complementando e a gente vai podendo no dia a dia também praticar, continuar, né? Hoje nós vamos ter uma outra prática, que é a chave Sol, que esse Sol ali se refere a sujeito, objeto e lugar, como a gente falou, né, que o sujeito é você estar consciente aqui de si mesmo, o objeto é estar consciente do que se está fazendo, pensando, e o lugar estar consciente do ambiente. Quer dizer que sujeito, objeto, lugar é estar presente aqui e agora. Isso nós vamos deixar em mais detalhes para o outro arquivo da prática, a gente explica e faz a prática, tá bom? Mas são exercícios necessários para que a gente vá despertando, exercitando, ativando a nossa consciência e assim possa descobrir o ego para eliminar o ego, tá bom? Então a nossa síntese, só para recapitular aqui, fizemos a recapitulação da psicologia, você viu de novo o que é personalidade, o que é essência, o que é ego. Se quiser pode retornar lá no início da aula. Vimos consciência e subconsciência, nosso estado conscientivo atual é de consciência adormecida, né? O porquê do sono da consciência? Porque estamos fascinados, adormecidos e imersos numa fantasia que não é a realidade. As consequências disso, a gente perde de viver o momento, vive numa certa ignorância, às vezes até na crueldade, as guerras de todo tipo. E o trabalho do despertar, que é ativar a consciência, viver o agora, ativar os 3% e eliminar do ego aquela outra porcentagem que está presa. E a prática, né, como a gente acabou de comentar, continuar a anterior e aprender essa nova chave Sol, sujeito, objeto e lugar. Tá bom, pessoal? Então aqui nós vamos já finalizando essa nossa aula número 3 e deixamos o convite para você, a próxima lição, que seria a lição 4 da Câmara Básica, ali da primeira Câmara, o eu psicológico. Essa quarta lição vai ser especificamente sobre o ego. Aí nós vamos falar bem sobre o ego, quem ele é, como que ele se formou, de onde ele vem, quais são os principais, o que ele aprisiona em si de consciência, né? E para a gente continuar nesse nosso descobrimento. E tudo isso aqui não é uma imposição para ninguém. Tudo isso aqui é como a Gnosis interpreta e explica a realidade da psicologia humana. A partir disso, você vai precisar praticar para observar em si mesmo se isso é real ou não, certo? É uma grande jornada pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento, e nós vamos aqui dando os conceitos e também as práticas, as ferramentas, os recursos para você aplicar e encontrar em si mesmo a verdade que existe em cada um desses ensinamentos. Então, agradecemos mais uma vez a atenção de todos, foi uma alegria, uma honra para a gente poder compartilhar com vocês essa aula de hoje. Façam a prática, estudem os materiais e nos vemos na próxima aula. Bem, pessoal, vamos então para a nossa prática, lembrando da importância das práticas para a gente ir sentindo e comprovando o que nós estudamos. A prática dessa lição número 3 é a chave Sol, como a gente já introduziu na aula, acredito que você viu. Ela é uma ferramenta para a gente exercitar a consciência, para a gente colocar a nossa consciência em atividade. Inclusive, recomendamos um material em PDF que a gente disponibilizou com palavras de Samael Aun Weor sobre essa prática, que consiste em dividir a atenção em 3 aspectos. Já pensaram no que é dividir a atenção? Primeiro, prestar atenção. Se você decidir prestar atenção em algo, preste atenção em você mesmo, no seu corpo. Na sua posição, veja se há alguma tensão.
você pode prestar atenção no seu corpo. Isso já é um nível de atenção. É um foco de atenção. Qual é o foco? Você mesmo. Agora imagine você prestar atenção no seu corpo e ao mesmo tempo em mim. Preste atenção aqui na aula, na tela, nas informações que estão na tela e em você mesmo, ao mesmo tempo. Não esqueça de prestar atenção em você por estar olhando para mim agora. Consegue? Essa atenção para os dois lados? Sim? Então é exatamente isso. Isso é um exemplo de dividir a atenção. Você estar prestando atenção em duas linhas, em dois focos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Então, a chave Sol nos ensina a dividir a atenção em 3. Veja como é exigente. Primeiro que prestar atenção em uma coisa já não é fácil. Dividir em 2 e ainda dividir em 3. É esse o exercício. O Sol quer dizer sujeito, objeto e lugar. Sujeito, prestar atenção em si mesmo. Prestar atenção no próprio corpo, como estou, como me sinto, fisicamente e psicologicamente também. Como me sinto. Como um todo. Consciente de mim mesmo, sujeito. Agora, objeto. Objeto é o que está acontecendo, né? Qual é o objeto desse momento? Nós estamos numa aula. Então, essa é a temática do momento. É o objeto, o objetivo desse momento. Que no momento que você está sozinho, pode ser um pensamento, o objeto. Ou pode ser alguma coisa que você está fazendo, está lavando a louça. Aquele é o objeto. Você está escrevendo, aquele é o objeto. Certo? Então, sujeito a si mesmo, cada um. Consciente de mim mesmo. Objeto do que eu estou fazendo, do que está acontecendo. E lugar é do ambiente. Então, aí é se fazer consciente do ambiente. Isso é para trazer a nossa consciência para cá, para o aqui e agora. A nossa consciência vai embora, ela se distrai, ela se fascina com as coisas. Às vezes parece que ela está aqui, mas ela está aqui fascinada. Não serve também. Né? Então a gente precisa da consciência aqui e agora, aberta, ativa, capaz de aprender, capaz de perceber a realidade. E a realidade a gente vai perceber dividindo a atenção em 3. Mas não é só um minutinho e pronto. A gente precisa estender essa prática para ela dar resultado. Entenderam? Não é só, tá, estou prestando atenção, e agora? Não, fica aí, continua prestando atenção um tempo. Aí você vai ver que algumas coisas vão começar a acontecer. Então, recapitulando, sujeito, consciente de mim mesmo, objeto, consciente do que estamos fazendo, a ação desse momento, e lugar, consciente desse lugar. Mas eu estou consciente do lugar sem perder a concentração em mim, a atenção em mim, sem perder a atenção do que estou fazendo. Isso é o que vai nos ajudar a despertar consciência. Por isso é que a gente recomenda nas aulas que cada pessoa se sente tranquilo e se concentre para assistir essa aula. Não assista às aulas de gnose desse curso varrendo o chão, lavando louça, fazendo qualquer coisa, qualquer afazer, ou com o celular na mão e falando com outra pessoa. Isso vai deixar a gente no subconsciente. E a gente quer a capacidade da consciência para poder aprender, para poder assimilar a gnose, certo? Então aqui hoje vocês recebem um porquê mais profundo dessa disciplina que a gente já comentou em outros momentos de concentração, de silêncio, para poder assistir às nossas aulas. Bem, pessoal, então acredito que a explicação da aula esteja clara e agora nós vamos então fazer uma prática, guiar um exercício aqui com vocês para poder fazer essa análise, essa divisão de atenção nesses 3 aspectos: sujeito, objeto e lugar, tá bom? Então vamos buscar aquela posição, vamos buscar ali um lugar para poder sentar, um canto quieto, tranquilo, cômodo, que a gente possa fechar os olhos e não ser interrompido, não ser incomodado, que a gente possa ficar tranquilo, tranquilo.
tá? Então podemos procurar essa posição. E vamos começando já, como é de costume, o nosso relaxamento. Vamos sentar em uma maneira cômoda, confortável. Vamos colocar as plantas dos pés no chão, os braços bem soltos, em cima da perna ou em cima da cadeira, não existe uma regra fixa. O importante é que fique bem solto, bem relaxado. E vamos permitindo que o corpo relaxe, que o corpo abandone suas tensões, seus esforços. Não há necessidade de fazer força nesse momento com os músculos. Vamos percebendo a nossa respiração e percebendo um bem-estar neste instante. Como o nosso corpo vai produzindo um bem-estar, uma tranquilidade. Quando a pessoa deita para descansar, no final de um dia de muito trabalho, ela sente um prazer incrível, porque o corpo responde com esse bem-estar, com esse direito dos músculos, dos tendões, de descansar. Nesse momento, vamos então soltando todas as tensões, todos os esforços, sentindo como os membros, pernas, braços, mãos vão relaxando, relaxando. Suavizamos a expressão do rosto. Suavizamos os músculos dos olhos. E suavizamos a nossa respiração. De modo que seja suave, sem tensões, sem esforços, sem pressão. Respiração tranquila, profunda, como se fôssemos dormir. E já estamos em um estado mais apropriado. Agora vamos praticar a chave Sol. Sujeito, objeto e lugar. Dividir a atenção nesses três aspectos. Primeiramente, sujeito. Prestamos atenção em nós mesmos. Visualizamos nossa posição. Visualizamos como estão nossos pés, nossas pernas, nossos braços, nosso rosto.
e ao mesmo tempo sentimos. Visualizar e sentir estão juntos. Vamos percebendo a nós mesmos. Estamos conscientes de nós mesmos. Estamos colocando atenção em nós mesmos. Prestando atenção em nós mesmos. Como uma lanterna, quando miramos o foco para algum lugar, mantemos esse foco. Porque se tiramos a lanterna desse foco, apagamos esse ponto que queremos iluminar. Então vamos manter essa lanterna enfocada em nós mesmos. Consciência iluminando o nosso corpo completo. Sem perder essa atenção, sem perder essa concentração. Vamos pegar outra lanterna. Deixe essa lanterna enfocando o corpo, o sujeito. E vamos colocar nossa atenção também no objeto. Qual é o objeto deste instante? Seria o objetivo? Qual é o acontecimento desse instante? Qual é a ação? É uma prática, é um estudo que estamos fazendo. E é necessário prestar atenção no que estamos fazendo. Estar conscientes do que estamos fazendo. Estamos no meio de um exercício, conscientes de nós mesmos, sujeito, conscientes do exercício, do objetivo que estamos realizando. Estamos em um processo de conscientização, de concentração. Sabemos que estamos aqui, sabemos o que estamos fazendo. Nossa consciência está enfocada nesses dois aspectos, sujeito e objeto. A minha voz faz parte do objeto. Os sons fazem parte do objeto. Então você se concentra em si mesmo e ao mesmo tempo nos sons, na voz, no objetivo que estamos perseguindo, sem esquecer de si mesmo. Deixemos então nossa atenção enfocada nesses dois aspectos e vamos dividir nossa atenção em um terceiro elemento, que seria o lugar. Sem perder a consciência de si mesmo, sem perder a consciência do que estamos fazendo, vamos tomar consciência do ambiente em que estamos. Visualizamos o ambiente. Estamos aqui, nesse ambiente. Não estamos em outro cômodo da casa, outra sala. Não estamos em outro lugar. Apesar que a nossa mente às vezes viaja
por tantos lugares. Estamos conscientes que estamos aqui, neste lugar. São 3 aspectos na nossa conscientização, na nossa atenção. Sujeito a si mesmo, objeto que estamos fazendo e o lugar onde estamos. Concentremo-nos ao mesmo tempo nessas 3 coisas. Exercitemos esse triplo olhar. Sem esquecer de onde estamos. Sem esquecer do que estamos fazendo. Sem esquecer de quem somos. Bem atentos. Consciência ativa. Estamos despertos. Estamos aqui e agora. Conscientes da nossa posição. Conscientes do nosso estado. Conscientes do exercício. O futuro não existe. O passado não existe. Só existe o agora. Inalar, exalar. Inalar, exalar. O ciclo da vida no corpo. Neste instante. Nos permite ampliar nossa consciência, ativar esses 3% da essência da consciência divina, abrir nesse instante a mente e o coração, aquietar a mente, para abrir-nos à realidade, para abrirmos a nossa alma, ao nosso ser interno. Estamos aqui agora, estamos despertos. Estamos com a mente aberta. Estamos com a mente em silêncio. Quando a mente fica em silêncio, Deus fala. Deus fala com a intuição, não com palavras. Mas temos que calar a mente para que Ele se expresse. Estamos aqui e agora. Estamos conscientes. Conscientes de nós mesmos, conscientes do objeto, conscientes do lugar.
Nenhuma distração nos tira daqui. Nenhuma memória nos tira daqui. Nenhuma preocupação nos tira daqui. Nenhuma projeção para o futuro. Nem a fome, nem o cansaço, nada nos tira daqui. Consciência é Deus. A consciência é superior a tudo. É superior aos instintos. É superior ao corpo físico. A consciência deve dirigir a vida. E os instintos devem trabalhar em harmonia com a consciência, em suas funções. E não mandar na consciência. Estamos no controle de nosso mundo. Estamos aqui e agora. Pratiquemos isso na vida, a qualquer momento, em qualquer lugar. Não é obrigatório fazer um relaxamento antes. Não é obrigatório fechar os olhos. Neste momento, sim, é o nosso objetivo. Mas em outros momentos podemos estar conscientes do sujeito, do objeto e do lugar, caminhando, trabalhando. Em qualquer situação podemos fazer esse exercício para trazer nossa consciência ao instante presente, para sair da fascinação do sonho, para vencer o ego, as distrações, para vencer o subconsciente e estabelecer-nos na consciência. Estamos aqui e agora. Podemos então lentamente concluir nosso exercício, nos movendo pouco a pouco e abrindo os nossos olhos. E então, esperamos que a prática tenha sido proveitosa e que esses fundamentos do que é a chave-sol, de dividir a atenção em 3 aspectos, tenha ficado claro. Como mencionamos, a ideia é praticar isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Deveríamos praticar isso, inclusive, durante o dia várias vezes, para poder exercitar a nossa consciência e mantê-la aqui e agora. Cada vez que ela vai, viaja, trazer ela de volta. Ser objetivo. Se imaginamos alguma outra coisa, que seja de uma forma objetiva, terminamos e pronto. E que a nossa consciência não fique aí perdida, sonhando, pulando de um sonho em outro. Senão que a gente consiga viver aqui e agora, porque é aí que desperta a consciência, é aí que a gente descobre o ego e é aí que a gente pode eliminar o ego, pelo menos os primeiros passos da eliminação, é aí que acontece nessa descoberta, certo? Então, pessoal, esperamos que tenham aproveitado, leiam o material sobre a prática, material sobre a aula como um todo, podem revisar, podem assistir de novo, podem praticar de novo e esperamos que possam assimilar e compreender tudo isso que a gnose nos propõe, que é tão elevado. Então agradecemos mais uma vez a participação de todos e nos encontramos na próxima aula. Grande abraço.